Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso básico e introdutório sobre o idioma hebraico. Muito bem, então nós estávamos utilizando durante a última aula as letras cursivas do hebraico, né? O formato cursivo das letras do alfabeto hebraico para então apresentar aqui o eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles, elas e eles. Agora vamos apresentar alguns termos importantes para nós começarmos um trabalho de construção de pequenas frases, de curtas frases. Então, bora. Muito bem. Então, se nós escrevermos aqui a letra Kaf com a letra Nun, então aqui nós temos o Kaf, não é o Bet, certo? É o Kaf. Existe um dagesh aqui, então indica o Kaf. Este é o Kaf, existe uma vogal Tsere, ressaltando mais uma vez que esses pontos não pertencem ao hebraico antigo, pertencem ao hebraico que foi desenvolvido, né, a uma construção linguística, gramatical, por assim dizer, construída pelos rabinos ao longo, desde o ano 200 antes do início da era cristã até o ano 200, aproximadamente 300 após o início da era cristã, de modo que em um intervalo de alguns poucos séculos, há 2.000 anos, 2.200 anos atrás, de 2.200 anos atrás até 1.800 anos atrás, aproximadamente, os rabinos, os fariseus, os saduceus em todos os grupos de sábios, né, de autoridades eclesiásticas e litúrgicas da tradição hebraica israelita judaica, foi construído todo um arcabouço gramatical e linguístico capaz de assegurar a manutenção do uso da língua, uma vez que a língua apresenta letras que podem apresentar várias formas de transliteração, de pronúncia. Então, para assegurar a continuação, a manutenção e o pleno e total desenvolvimento da língua, foi necessário, então, organizar um sistema um sistema gramatical linguístico denominado de sinais massoréticos. Então, esses sinais são importantes para nos ensinar a tratar a língua, a falar, a escrever, ler com relativa tranquilidade. Muito bem, então, aqui nós temos o Kaf, e nós temos o Tse e o Dagesh. Uma vez que existe o Dagesh, então não é Kaf, é Kaf, e este é o Nuno Sofit. Então nós temos o Kaf, o Nuno Sofit, etc. Como que pronuncia? Aqui nós pronunciamos Ken. Ken ou Ken. Com K ou com N. Perdão, com C ou com K. De modo que a pronúncia é Ken, não Sen. Ken ou Ken. Usando C ou K, mas mantendo a pronúncia de K. Ken. Certo? Então, podemos, para não confundir isso com C, com a pronúncia Sen, podemos substituir por K para assegurar que nós estamos pronunciando com K, embora use o C. Então, Ken. Muito bem, esse Ken, uma vez que existe o Nuno Sofit, os lábios estão sutilmente, tenuemente separados. Né? Então, Ken, esta palavra é transliterada como Ken, e o que ela significa? Ela significa sim. Sim. Como, então, escrever a palavra não, por assim dizer, o inverso de sim? Então, nós vamos escrever aqui o Lamed e o Aleph. O Lamed e o Aleph. O Lamed, a letra Lamed e a letra Aleph, com um sinalzinho chamado Rolem, para o observador que visualiza o quadro frontalmente aqui, na posição que estou,
Então, aqui o Rolando está na posição superior esquerda para o observador que analisa o quadro. Então, low, aqui nós vamos transliterar como low. Low. Lamed, Aleph, com esse Rolando, com som de O, com som de vogal O. Então, low, low. E qual é o significado desse low? Não é low, é low. Low, pode ser assim, eu acredito. Low. Não é low, é low, certo? A pronúncia é low. Então, aqui, isso é equivalente ao não. Can significa, nós traduzimos como sim. E low traduzimos como não. Muito bem. Low escrito com lamed aleph. E o rolem como indicativo da vogal O para a letra lamed. Muito bem. Outra palavra importante para nós iniciarmos a construção de frases, de curtas e simples frases. Vamos tentar aqui apresentar, por exemplo, a letra Gimel. Vamos tentar aqui desenhar a letra Gimel. E a letra Mem Sofit. Mem Sofit. Então, nós temos a letra Gimel e a letra Mem Sofit, um daguesh aqui no Gimel e um patá sob a letra Gimel. Então, nós temos aqui Gam, Gam, fechando os lábios no final. Gam, uma vez que trata-se de Mem Sofit. Esse Gam significa também. Também. Na língua portuguesa. Então, se nós queremos, por exemplo, escrever vamos aprender uma outra importante palavra, que é o mem, a letra mem, e a letra re. A letra mem e a letra re. Letra mem e a letra re, se nós utilizarmos aqui o símbolo, a vogal denominada patá, sob a letra mem, então a leitura aqui é ba, ma, ma, ma. Essa leitura, essa transliteração ma, indica para nós o que, qual, pode ser o que, para fazer uma pergunta, né? Se nós queremos fazer uma pergunta, o que ou qual, então o que, qual, então também em algumas situações gramaticais esse ma pode ser reescrito como mem, letra mem, letra re. Em algumas situações, nós temos uma outra vogal aqui sob a letra mem, que é a vogal segolo. Então, ela pode ser transliterada também em algumas situações como me. Me, também indicando o que ou qual, no contexto de uma pergunta. Ainda, se nós queremos perguntar quem, então nós devemos escrever assim, mem com a letra iod e um hirik, como que pronuncia mi. E esse mi é equivalente a quem. Quem? No contexto de uma pergunta, especialmente, em geral, em geral. Aqui no contexto de uma pergunta em geral. Em geral, no contexto de uma pergunta. Então, mi, quem? Muito bom. Continuando. Em algumas situações, por exemplo, em algumas situações, de maneira geral, os detalhes nós aprenderemos gradativamente, oportunamente ao longo do desenvolvimento do curso. Mas, de maneira geral, se nós queremos o artigo
Por exemplo, um exemplo simples, nós queremos falar sobre a casa. Então, escrever casa, nós escrevemos casa em hebraico. Se nós queremos escrever a casa, não é? A casa, então nós precisamos de uma estrutura, estilo o the do inglês, the car, por exemplo, o carro, the house, the home. Então, aqui nós vamos utilizar aqui o re em geral, em geral, em geral, é o re com patar sobre o re, e então aqui a palavra. Então, isso é equivalente a escrever, ao invés de escrever, em alguns casos, estudante, simplesmente, se nós queremos escrever o estudante ou a estudante, então nós utilizamos essa estrutura aqui, que é escrita como re, e esse patar, né? Esse patar sobre o re, em seguida a palavra, obviamente, sendo escrita e lida da direita para a esquerda. Então, nós vamos escrever aqui oportunamente algumas palavras, e então isso é equivalente à estrutura A, uma espécie de artigo, por assim dizer. Se nós A, aqui nós vamos escrever assim, transliterar como Ra, certo? Como H-A, Ra, alguma coisa. Ra, continuando a palavra. Então, isso aqui seria equivalente a A, e aqui a palavra. A casa, o carro, a estudante, o estudante, pode ser o A ou pode ser o O. Então, o carro, a casa, o estudante, a estudante, certo? Isso aqui transliterado como Ra. Em geral, em geral, em geral. Uma outra estrutura aqui é em geral, é um vav com um shivá em geral, um vav com um shivá. Existem exceções, situações específicas, particulares, peculiares, mas aqui, em geral, nós temos um vav com shivá. Aqui nós temos, então, a continuação com a palavra, e isso é equivalente a escrever e a palavra. Se nós temos, então, vamos tentar contextualizar melhor. Nós temos uma palavra em hebraico, aqui V, Vav com Shuvá, e uma outra palavra em hebraico em seguida, conectada. Essa está conectada aqui. Então, isso é equivalente a escrever V, e isso é equivalente a escrever assim, uma palavra e outra palavra. Então, por exemplo, o estudante e a estudante e o estudante, a estudante e a professora. Então, esse é um conectivo, né? Que é entendido como e na língua portuguesa, uma espécie de conectivo que no inglês seria o and, certo? Então, aqui em hebraico, nós vamos utilizar, em geral, existem casos particulares onde o verbo recebe um shuruk para indicar uma transliteração do tipo U, mas nesse caso, em geral, é a V, é a transliteração V do verbo com o E do chuvá no início da palavra, chuvá pronunciado. Ainda, vamos mostrar aqui. Vamos tentar aqui separar para mostrar algumas outras palavras. Por exemplo, a palavra
Vamos encontrar algum espaço. A palavra mem, aqui, letra mem, letra vav, letra mem, letra vav, letra resh e letra re. Letra re. Então, essa palavra é composta pela letra mem, pela letra vav, pela letra resh, não é dalet, é resh, e pela letra re. Então, nós temos duas formas de ler essa palavra. A primeira é considerando aqui o vav rolem, que apresenta som da vogal O, e o patar com som de A sob a letra resh. Então, nós temos aqui a transliteração é morar. Morar. O que significa morar? Morar é professora. Professora. Como que escreve professor? Então, vamos aqui, mem, vav, resh e re. Agora, nós temos vav, polen, um símbolo maçorético aqui, polen, indicando então uma vogal do tipo O. Aqui, no lugar do camet, com som de A, nós temos o segolo. Segolo. Então, nós temos aqui more. More. E isso é equivalente a professor. Professor. More. Professor. Morar. Professora. É importante destacar, é importante nós observarmos que as letras são as mesmas. Mem, vav, resh e re. Mem, vav, resh e re. Então, o hebraico antigo, o hebraico paleo-hebraico, o hebraico antigo, é tal que as letras são as mesmas, porém as pronúncias são diferentes. Morar e more. Morar significa professora, more significa professor. Como saber, então, que é morar como more? Isso depende de uma liturgia oral, denominada de Kabbalah, no hebraico. Toda uma liturgia denominada de lei oral. E essa lei oral, essa Torá oral, essa lei oral, essa Kabbalah oral, tanto teórica quanto prática, ela é que em tempos imemoriais, em tempos antigos, quando o hebraico não possuía essa estrutura de sinais maçoréticos, que tem aproximadamente 2.200 anos de existência. Então, as pessoas precisavam de conhecimento oral para saber pronunciar e entender efetivamente o que estavam escrevendo, lendo ou mesmo falando. Então, aqui nós temos um exemplo claro, notório e evidente da importância da lei oral, da Torá, por assim dizer, né? que delineia, que parametriza tudo que é associado ao hebraico, o hebraico aramaico, e então nós entendemos a importância, o quanto é indispensável e imprescindível o uso dos sinais maçoréticos para melhor conhecimento e melhor uso do idioma hebraico. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.